O assunto que me trouxe aqui é de uma certa gravidade por conta de envolver meandros da violência nesse município. Fazendo um levantamento aqui, eu cheguei no comando esse ano e estava fazendo um levantamento de todos os crimes e ocorrências que têm acontecido nesse município e pasmei em relação ao comportamento dos crimes de violência contra a mulher. Foi algo que me tomou, de certa forma, com uma certa surpresa, por mais que eu imaginasse que durante o período da pandemia tivesse havido um acréscimo dessas situações por conta do próprio processo de confinamento, das questões econômicas que envolveram fechamento de comércio e tudo mais. Só que, por exemplo, fazendo o levantamento dos dados de março de 2019 até dezembro de 2019, comparando com o mesmo período de março de 2020, porque a pandemia teve início no Brasil em 26 de fevereiro, com o primeiro caso oficialmente divulgado, de um cidadão que retornou da Itália. E aí nós temos os dados a partir de março, dados inteiros. E aí, comparando com esse mesmo período de março de 2020 a dezembro de 2020, nós tivemos um aumento de 230% das ocorrências relacionadas à violência contra a mulher nesse município de Conceição do Jacuípe. Então, assim, isso significa, em termos mais claros, um aumento de mais de três vezes da quantidade de ocorrências que havia. Ou seja, se nós tínhamos 3 casos no mês, nós temos agora, vamos dizer assim, 10 casos no mês. Estou fazendo uma estimativa. Eu tenho todos os registros lá, mês a mês, somados e feita essa comparação para termos o dado percentual e a quantidade de aumento de mais de 3 vezes nessa ocorrência relativa à violência contra a mulher. E, infelizmente, eu quero dizer a todos os senhores, esse dado é subnotificado. Por mais que pareça um aumento significativo, esse aumento pode ser bem pior, porque nós sabemos que pela própria característica, pela natureza dos crimes de violência doméstica, existe um constrangimento da vítima em levar ao conhecimento das autoridades e do poder público para tomar as devidas providências. E isso faz com que nós tenhamos uma ideia muito aquém do que realmente acontece. E aí nós temos um projeto que traz em seu bojo não só o vislumbre do tratamento da vítima, que precisa sim de cuidado, isso é indubitável, ninguém vai questionar isso, mas trouxe também o viés do cuidado com o agressor. Porque, se você for imaginar, nós temos o homem como indivíduo que não é criado para se abrir. Nenhum homem, para falar nenhum não, mas em estatísticas nacionais, a cada 10 homens, apenas um fala de modo bem simples para o filho como é e o que é ser homem. Imagine a gravidade disso. Então, o homem vive num processo de opressão interna em que ele não é criado nem doutrinado a falar de seus problemas. Ele não tem isso. Ele entende que o homem é aquele cara forte, com couraça, com escudo, que resolve tudo, que pode sanar todas as situações e problemas e que é superior dentro do contexto doméstico e do contexto social. E tudo que contraria essa postura, esse ponto de vista, é varrido para debaixo do tapete. Então, os homens, eles acabam vivendo um contexto interno de opressão e de não costume de abrir para a questão da sensibilidade, do sentimento e realmente de colocar para fora o que lhe incomoda. E quando ele é colocado em xeque, ele reage de várias maneiras. Desde os casos mais graves de suicídio ou de homicídio, até situações de depressão e de síndrome do pânico e tudo mais.
Então, nós não sabemos porque esse é outro dado também, subnotificado, que nós não temos acesso porque é outro âmbito velado, é outro âmbito da sociedade oculto, porque o homem não é criado para se abrir e para colocar os seus problemas em pauta. E quando ele está no contexto doméstico, em que ele se sente superior, nós temos isso como resultado desse estudo de aumento da violência doméstica no período da pandemia. Nós sabemos que já é um dado alarmante, um dado incômodo, justamente de nós termos essa presença nas ocorrências, nos crimes, na sociedade em si, de como a mulher é vítima e de como essa mulher é hipossuficiente. E nós tentamos, através desse projeto, e eu me coloco aqui à inteira disposição dessa Casa Legislativa, porque a minha função é essa, de trazer e gerir segurança pública para o município, e esse é um caso extremamente importante. Nós temos, sim, o dever moral, legal, de trazer isso em pauta e de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para sanar esse problema que aflige tantas famílias, porque é o seio da família que é afetado. Quando eu falo de violência doméstica, eu falo de uma situação em que o algoz ele está dormindo na mesma cama da vítima. Imagine a gravidade disso, porque nós, por exemplo, trazendo para o viés militar, uma situação de inimigo é como você está num flanco e o inimigo está em outro. Você não dialoga com o inimigo, no máximo os governantes, representantes daqueles dois polos de guerra, conversam diplomaticamente para sanar, da forma que for possível, aquela situação de guerra. Mas quem está no campo de batalha não permite, não há exceção para um tipo de diálogo nem situação amistosa com o inimigo. E você tem, no seio doméstico, uma situação em que há inimizade, há conflito, e há constrangimento a ponto de velar, de se ocultar, de se silenciar, com medo do que as outras pessoas vão achar daquela situação. Então, a mulher também, muitas vezes, depende economicamente do seu marido, e aí tem filhos, tem a questão emocional, e ela pensa milhões de vezes que se ela levar ao conhecimento da autoridade policial, aquele marido, por pior que seja, vai ser privado de sua convivência doméstica e vai faltar aquele bojo econômico que ele costumava trazer para o seio do lar. E quantas vezes ela pondera, omite, mais uma vez, e nós ficamos achando que está tudo bem, porque o vizinho não consegue, muitas vezes, saber que isso está acontecendo. Porque é algo, a não ser que seja algo escandaloso, que já tenha alcançado patamares bem mais violentos, em que há gritos e nesse processo de violência se tenha a possibilidade de ouvir, o normal, a regra é não se ter conhecimento do que acontece na casa ao lado. E eu trago isso para vocês de uma forma muito de coração aberto, porque criar uma secretaria de atenção à mulher multidisciplinar, em que nós teremos o atendimento psicológico, o atendimento legal com advogados, com a questão jurídica sendo totalmente amparada, e, inclusive, um momento posterior, haver também a questão motivacional dessa mulher, de você reestruturar a autoestima dessa mulher, e, no momento seguinte, de inserir essa mulher no mercado de trabalho ou num processo de autonomia financeira, em que essa mulher seja capacitada, que haja oficina de trabalho nesse projeto e que essa mulher se sinta não só com autoestima elevada, como capaz de gerir o seu próprio lar e não depender economicamente do seu agressor. E aí nós passamos para o viés do agressor. Esse agressor também temos como entrar em contato com o Ministério Público e, como acontece na Maria da Penha de Feira de Santana, na Ronda Maria da Penha de Feira de Santana,
cuja anterior comandante, a capitã Edilene dos Anjos, ela costumava conduzir de uma forma muito sábia, muito profícua. Em relação aos agressores, ela tinha um convênio com o Ministério Público que obrigava o agressor a participar de workshops, oficinas e palestras em que ele era conscientizado desse processo de violência que tinha início em seu âmago. E, como eu falei inicialmente com vocês, como o homem não é acostumado a se abrir, e esse tratamento, essas palestras eram feitas com psicólogos e de cunho individual com cada um dos agressores, esse homem ele tinha a oportunidade ímpar de se deparar com o seu âmbito interno e rever as suas ações, e muitas vezes se sentia envergonhado, e tivemos com isso, na Ronda Maria da Penha de Feira de Santana, na gestão da capitã Edilene, tivemos uma redução significativa das recidivas, das reincidências de violência doméstica, porque esse homem que era obrigado pelo Ministério Público a comparecer a essas palestras e a esses workshops e ser atendido individualmente por profissional de psicologia, ele tinha acesso a toda a revisão de seus atos e podia, a partir de então, se nortear no sentido inverso do que ele costumava fazer. E aí cessavam os quadros de violência e nós tínhamos uma situação, de certa forma, controlada. Ele cumpria o que tinha que cumprir na esfera penal e, além disso, tinha na sua esfera emocional, sentimental, a revisão de seus atos e, o melhor de tudo, o restabelecimento da paz dentro do lar. Então, nós temos, sim, aqui em Conceição do Jacuípe, a partir da iniciativa dessa Casa Legislativa, temos a possibilidade de sermos parte desse caso de sucesso, de podermos, a partir das nossas ações, do voto de cada um de vocês que eu conclamo, a ver realmente com emoção e com razão, com os dois patamares aliados, ver o quanto esse projeto pode ser benéfico para a população de Conceição do Jacuípe. O quanto vai ser bom, e a partir desse projeto nós não paramos as ideias. O projeto, a partir dele, ele já em andamento, vai ser uma oportunidade inigualável de cada um de nós, partícipes desse processo, termos novas ideias e agregarmos ainda mais a um projeto que, por si só, já tem tudo para dar certo. E nós virarmos aqui, em Conceição do Jacuípe, referência em assistência, atendimento e prevenção dos casos de violência contra a mulher. E é isso que eu peço a vocês. Eu não sei se eu me fiz claro, se os dados estatísticos das ocorrências que chegam até a gente, a Polícia Militar, como eu já falei, que é muito menos do que a gente sabe que de fato acontece, mas o que nós podemos mapear das ocorrências e dos crimes é justamente isso. O quadro é preocupante, merece nossa atenção, nosso cuidado, e nós temos agora a oportunidade de sermos referência como município no combate à violência contra a mulher, com uma secretaria multidisciplinar de assistência, não só à vítima, como também de modo incomum, também vislumbrando a atenção ao algoz, ao agressor, que dessa forma a gente se mostra mais humano e consegue restabelecer a paz que a gente tanto deseja, não excluindo nenhuma das partes. Dando uma atenção maior, claro, a quem é mais hipossuficiente, a quem é mais carente de nossa atenção, de cuidado, que é a vítima, sem sombra de dúvidas, mas também vislumbrando que aquele cara ali, que parece o pior dos agressores e que às vezes, como policial, a pessoa pensa, porra, eu podia trancafiar ele no pior dos porões e ele cumprir a pena dele, mas será que isso reabilita esse indivíduo? Será que esse é o melhor contexto para que esse indivíduo realmente seja revisto como ser humano e seus valores? Será que é melhor extirpar realmente esse indivíduo do convívio doméstico, privá-lo da convivência com seus filhos, se nós temos uma opção muito mais sadia e muito mais integrada, que pode realmente... Nós temos capacidade de atender os dois lados. Eu não estou trazendo aqui defesa ao lado masculino, não. Eu estou
pensando nessa forma, e esse projeto vislumbra isso, um melhor cuidado do lado feminino. Porque se o homem adquire consciência desperta para... Eu estou aqui com o cronômetro, estou acompanhando também, pessoal, não se preocupem não, viu? Estou bem atento a isso. E nós podemos, dessa forma, trazer um cuidado a partir do despertar da consciência desse indivíduo masculino. Esse indivíduo masculino que não tinha consciência e não tinha o costume de conversar com ninguém sobre o que lhe afligia. E nós temos aí uma convivência forçada no período da pandemia, que foi... Várias famílias tiveram isso, home office ou desemprego. E aí, junto com o desemprego ou com redução de carga horária que tinha, consequentemente, a redução dos vencimentos daquele indivíduo, nós temos os problemas que afligem financeiramente. A pessoa que era acostumada a prover sua família, perceber que o seu orçamento reduziu e isso ele não tem o costume de falar. E ele, com isso tudo lhe afligindo, como é que ele reage? Nós não sabemos, não existe uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, mas esse indivíduo muitas vezes é o que a prática, é o que a realidade nos diz, é o que os fatos nos mostram. Esse indivíduo, muitas vezes, no seio doméstico afligido e oprimido, ele recorria à violência contra a sua cônjuge, a sua parceira, a sua companheira, que mereceria o seu maior respeito, mas, por não saber demonstrar isso, ele acabava fazendo justamente o contrário. Então, vislumbremos essa grande oportunidade que nós temos agora em nossas mãos e, novamente, eu reforço, ratifico a minha inteira disposição a essa Casa Legislativa para somar esforços e tudo que vocês precisarem de mim no tocante a isso e a outras demandas, sintam-se à vontade para me procurar. Imagino que todos já tenham o meu WhatsApp e sem nenhum tipo de constrangimento quanto ao horário, vocês já sabem disso. Sempre que precisar de mim, podem contar. Estou aqui à disposição de vocês e do município de Conceição do Jacuípe como um todo. Agradeço e torçamos para que haja adesão unânime e sentimos já esse projeto como sucesso já no seu formato e estrutura inicial e aberto a todas as ideias que vão surgir durante a sua execução. Obrigado.